no Rio de Janeiro, ela proporciona com que crianças escrevam os seus próprios livros, eles são protagonistas dos próprios livros deles. Então, isso aí, em conjunto com as escolas basicamente, Brasil e alguns países da América Latina, e aí a criançada ama, né? Quem é que não gosta de ver lá seu nome escrito num livro, né? Muito legal, muito obrigada. E a gente está ávida por essa reforma tributária, né? Vamos ver o que vai dar aí, mas estamos confiantes que vai dar tudo certo. É isso aí, vai sim. Ainda mais para vocês que estão se preocupando em preparar com antecedência, né, não deixando para a última hora. Então, com certeza, vai dar tudo certo. E aí, Graça, me segue lá meu Instagram, depois vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho também compartilhado alguns conteúdos, né, sobre reforma tributária para ajudar e dar nossas contribuições, e também, como você agora não foi convidada para esse, já está na nossa lista, que a gente fizer, a gente vai estar te convidando também para participar com a gente, todos vocês que estão aqui com a gente. Bom, pessoal, 5 minutinhos, já vou startar aqui para a gente não perder muito tempo, para eu tentar bater minha meta de não atrasar aí no compromisso que eu fiz com vocês de horário, tá? E para eu conseguir fazer a entrega que eu planejei para vocês hoje. E acaba tomando muito tempo, porque é um assunto complexo, né? Então, por mais, gente, que eu traga aqui, tente trazer aqui de uma forma muito simplificada, né, para facilitar o entendimento, mas ainda assim acaba sendo complexo. Então, se alguém tiver dúvidas, vai colocando aí no chat, e dando tempo a gente responde no final, ou se não der, a gente haver uma forma de responder depois, tá bom? Mas pode colocar aí no chat se tiver alguma dúvida que a gente vai acompanhando. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, quero começar apresentando para vocês, né, me apresentando, né, eu sou Edivaldo Oliveira, sou CEO, fundador da Abrasker, e a Abrasker é uma empresa que já tem mais de 20 anos de atuação. Nós começamos com contabilidade, e ao longo do tempo a gente veio, né, acrescentando outras entregas com base nas necessidades dos nossos clientes, e a gente, durante toda essa jornada, a gente vem trazendo com a gente um propósito, né, que é de ajudar as empresas no sentido de promover o crescimento sustentável. Então, todas as nossas ações aqui, todos os nossos direcionamentos, todos os eventos que a gente faz, é muito focado nos nossos clientes, com o objetivo de ajudá-los, né, em alguma questão que vai ser estratégica para o negócio deles, que de alguma forma vai ajudar a melhorar resultado, reduzir custo e, consequentemente, né, ser uma empresa aí, mais pronta para crescer e de forma sustentável. Esse assunto da reforma tributária é um deles. A gente percebeu, né, logo quando saiu a emenda constitucional 132, que, esse negócio está virando realidade, o impacto é grande e é muito pró-arrecadação, então a gente tem que ficar atento, porque vai impactar muito dos nossos clientes, considerando que a gente tem um perfil de cliente aqui, né, muito de empresas que fornecem para indústrias, para empresas grandes. Então, são empresas que, nesse contexto, né, nesse modelo do IVA, são muito desfavorecidas em termos de crédito. Então, é por isso, né, linkado aí com o propósito da Abrasker, que a gente aprofundou, né, nesse tema, investimos, e hoje, não só eu, mas a minha equipe da área fiscal e tributária também tem investido nesse tema. Inclusive, no último Abrasker Talks, eu trouxe aqui a Camila Porto, que também contribuiu com a gente, faz parte do nosso time, lidera a nossa área tributária. Então, é isso, pessoal. Tudo isso é para ajudar vocês a serem mais estratégicos, a serem mais... a passarem, transitarem de uma forma melhor, né, por esse cenário de mudanças, que não vai ser aí só em um ano ou só em um mês, vai ser até 2033, e a gente quer estar aqui, parceiro de vocês, apoiando nessa jornada. Também
Quero apresentar aqui para vocês minhas sócias, além de mim tem a Larissa e a Auralice, que estão comigo nessa jornada, têm investido também nessa área, né, para que a gente cada vez mais gere valor para os nossos clientes. Então, aqui a gente está sempre estudando, sempre investindo, para que a gente consiga fazer uma entrega incrível para os nossos clientes. Aqui está o meu time, né? Então, a gente hoje tem um time incrível, Deus tem nos abençoado muito, direcionando as melhores pessoas. Então, eu estou muito realizado, porque Deus tem trazido pessoas que têm nos ajudado a fazer o que a gente está fazendo hoje, e a gente só está conseguindo por causa dessas pessoas aí, né, que são nossos braços, têm nos apoiado e têm estudado também, investido em conhecimento para a gente fazer uma entrega de valor, né, para os nossos clientes. Hoje, a gente abraça, que já tem mais de 20 anos, né, e a gente... É verdade, Heloísa, eu sou privilegiado, né, de trabalhar com tantas mulheres, são dedicadas, cuidadosas, atenciosas, muito bom. A gente já tem mais de 20 anos, né, e a gente hoje tem clientes em mais de 10 estados, mais de 30 municípios. Depois da pandemia, nós ficamos muito digital. A gente já é uma empresa muito tecnológica, a gente já desenvolve tecnologia própria, já tem mais de 8 anos, só que na pandemia a gente acelerou, né, esse processo, e hoje a gente tem clientes em diversos estados e municípios, e graças à tecnologia a gente consegue fazer tudo para os nossos clientes, apoiá-los, e aquilo que parecia ser um desafio, que é talvez a distância, desafio de fazer reunião, tornou-se um diferencial nosso, porque hoje o nosso cliente consegue acessar a gente de uma forma muito rápida, prática, e sem perder tempo, né, sem necessidade de deslocamento. Ele, a hora que ele precisa, então ele consegue acessar a gente de uma forma muito mais rápida, então isso acabou virando um diferencial aí para a gente, né, e a gente está aqui focado muito em estratégia, tecnologia e deixar os nossos clientes conforme, né, com a parte fiscal e tributária. Afinal, nós temos o fisco aí, que é o nosso maior sócio. Hoje, né, vocês sabem que a gente paga mais imposto do que, às vezes, a gente tem de lucro. Às vezes não, muitas vezes, não, principalmente esse segmento que a gente é bem relevante aqui na Braskem, que é o segmento de ser, é um segmento que tem menos margem do que o fisco arrecada, né, nos nossos negócios. Então, é uma área que a gente tem que estar atento, conforme, porque além da carga tributária pesada, tem também as inflações que são elevadas, né, quando a gente descumprir, e com a reforma tributária aí, quem está me acompanhando, né, está percebendo, quem está fazendo o curso, quem fez lá a primeira turma do curso com a gente, quem vai começar agora na próxima semana também, né, tem visto na prática o quanto essa nova legislação da reforma tributária trouxe inovações que vai dificultar ainda mais sonegações, ou às vezes não precisa nem ser sonegação, às vezes uma desorganização de processo, uma falta de informação financeira, né, com o documento fiscal, pode ser motivo para o fisco considerar como uma receita presumida. Então, enfim, pessoal, é por isso que a gente está dedicando aqui nossa energia naquelas áreas da empresa que são estratégicas, e essa área de tributos é estratégica, né, a gente vai pagar aí mais de 34%, né, a gente já paga, que já paga mais que isso hoje de tributo. E por isso que a gente está organizado aqui numa parte mais operacional e outra parte mais estratégica, né? Então, na parte operacional, nós temos a contabilidade, que foi onde nós começamos, nós temos a parte do BPO financeiro, então aqui a gente faz o financeiro por completo, mas também assessora nossos clientes nessa questão aí, né, dos processos financeiros, organização financeira, e temos também uma parte estratégica, e aqui a gente está sempre puxando os empresários para olhar para frente, olha, tem que se planejar. Então, nós temos aqui a parte do financeiro, que a gente entende que a empresa tem que ter um planejamento, ela tem que estar ali executando algo, né, que está linkado com o seu objetivo estratégico, tem que planejar tributariamente,
hoje no Brasil, né, e agora com a reforma ainda mais, não vai acabar a necessidade de planejamento tributário, pelo contrário. E temos também aqui uma solução mais focada para quem deseja um CFO as a CFO mais aí para a parte analítica, de acompanhamento. Então, aqui só para vocês conhecerem um pouco da Brasker, principalmente para quem já está aqui com a gente já há vários encontros, então eu estou trazendo hoje, né, falando um pouco mais de vocês, para vocês conhecerem um pouco mais da gente, tá, pessoal? Então, tá aqui nossos Instagram, lá tá saindo muito conteúdo legal, assim como eu estou tentando caprichar aqui nesses eventos online, trazendo conteúdo estratégico, trazendo aquilo que não vai fazer vocês perder o tempo de vocês, de pararem para estar aqui, né? Lá no nosso Instagram, a gente também está tentando, lá no LinkedIn, a gente está também produzindo conteúdo, tudo isso para tentar levar conhecimento daqueles pontos que vocês precisam ficar atentos, porque pode impactar aí na margem, no fluxo de caixa do negócio de vocês. Quero convidar também vocês para pedir, né, vocês, porque todos vocês aqui já estão, né, participando com a gente do Brasker Talks, de alguma forma foram alcançados, né, fazem parte hoje da nossa lista de convidados, mas se você tiver aí algum funcionário na sua empresa, ou algum colega de trabalho, ou algum empresário que você queira sugerir a ele estar participando com a gente desses eventos, eu vou pedir para você tirar uma foto dessa tela, mandar, e ele preenchendo esse formulário, que a gente vai pedir ali o nome, o WhatsApp e o e-mail, a gente vai passar a convidá-los para o Brasker Talks, tá bom, pessoal? Então, todos vocês que estão aqui, porque de alguma forma alguém indicou para vocês estarem aqui, aí a gente mandou o convite, ou principalmente porque são nossos clientes, né? Bom, e aí eu quero começar entrando aqui no assunto de hoje, fazendo uma introdução principalmente para aqueles que talvez estão tendo contato com esse tema pela primeira vez, né? Eu vi aqui que tem pessoas, assim, alunos, né, que participaram aí do nosso curso, outros que vão participar do nosso curso, que começa agora na próxima terça, aprofundando sobre esse tema, mas tem pessoas aqui novas que talvez estão tendo os primeiros contatos, né, com esse assunto da reforma tributária. Então, eu quero dar fazer uma introdução aqui para a gente chegar no tema, porque o tema que eu propus hoje, gente, ele é um pouco mais complexo, ele é lá um pouco na ponta. Antes de chegar ali, né, no cálculo desses impactos, tem muita água para rolar, então, é por isso que a gente está ali no curso aprofundando, né, levando as pessoas usando ferramentas, planilhas, coisas que vai ajudar a gente a ter uma profundidade maior para chegar no que a gente vai chegar aqui hoje. Mas eu senti que seria interessante trazer um pouco para vocês conseguirem ter uma noção desse impacto, né, para vocês terem uma ideia de como vai ser mais ou menos esse cálculo, e, consequentemente, né, a gente conseguir ajudar vocês naquilo que naquelas partes que fizessem sentido para vocês, até porque aqui a gente tem vários segmentos, e a reforma, ela trouxe particularidades para alguns segmentos. Bom, pessoal, então, os pontos de atenção que eu quero destacar aqui para vocês são 3. Primeiro, o impacto direto no caixa de vocês, o impacto aí na precificação de vocês, o impacto na competitividade da empresa, são 3 itens que vão ser impactados diretamente por essa reforma. No caixa, por quê? Porque se você está falando de mudança de dinâmica de tributação e um modelo em que, em um cenário em que encareceu, ficou mais alta a carga tributária, né, com a reforma, então vai reduzir o seu dinheiro no caixa, porque se você vai pagar mais impostos, vai reduzir o seu dinheiro em caixa. Mas também o impacto no caixa, ele vai ser não só para as empresas que vão ter um impacto maior de tributação, porque agora com o novo modelo, principalmente com o split payment, o imposto ele vai ser pago na hora que você estiver recebendo ali a sua receita, já vai haver o desconto do imposto. Ou seja, aquele dinheiro que entrava na sua conta, ficava ali no seu capital de giro até o mês que vem, até a data do vencimento, isso vai acabar. Então, ou seja, era um capital de giro que era importante para o seu negócio,
Você utilizava esse dinheiro de imposto e, às vezes, até estrategicamente atrasava algum imposto para priorizar alguma questão mais estratégica do seu negócio, e isso não, é a tendência que não seja mais possível. E impacta na precificação, porque está mudando a regra do jogo, a dinâmica, você precisa refazer a sua precificação, e ficou complexo. E aí eu pretendo aqui dar uma clareada para vocês nesse sentido também, e, claro, competitividade, porque, pessoal, vocês são, assim, a minoria das empresas que estão preocupadas com isso com antecedência, por mais que em janeiro agora já começam os primeiros impactos, mas vocês são exceções, tá, de empresários brasileiros aí que estão preocupados com o assunto. Então, ou seja, se você não entender bem o quanto isso impacta o seu negócio, você pode perder competitividade aí, e o seu concorrente pode sair na frente, ou você pode quebrar seu negócio, simplesmente. Então, esses são uns impactos diretos que eu vejo aí, prazo curto, né, porque já está em janeiro, e, claro, como eu disse, a complexidade, né, que agora essa reforma, eu vejo que ela é muito menos sobre tributos e muito mais sobre processos, organização de processos, você estar ali com compliance em dia para o fisco não entender alguma movimentação sua, que ele vá lá e debite IBS, CBS, acreditando que aquilo ali é uma receita que você está deixando de declarar, e, consequentemente, que a sua intenção é sonegar, já que a lei, ela traz agora uma mudança aonde o ônus da prova passa a ser sua. Então, ou seja, à medida que você agora comete uma infração, o fisco vai lá, vai debitar lá o IBS e o CBS, né, ele vai falar, isso aqui eu estou presumindo que é uma receita, e você depois se vira nos 30 e vai lá se defender, vai lá se explicar, e aí, beleza, você conseguindo se explicar, ele volta atrás, mas até você se explicar, já impactou seu caixa, já descontou o imposto ali no momento que você não poderia, né, então, porque vocês sabem que essas coisas acontecem nos momentos que menos pode acontecer, né. Então, esses são os principais pontos de atenção, é claro que tem muitos outros, né, como, por exemplo, né, olha, pessoal, em janeiro já tem que emitir notas agora com o novo layout, novos campos, né, nós falamos sobre isso no nosso último Braskem Talks, então tem um monte de outros pontos de atenção, mas eu quis trazer esses diretamente, porque esses mexem aí com a estrutura do seu negócio, com a competitividade do seu negócio, com o caixa da sua empresa, e vocês sabem que sem caixa, né, isso gera um grande problema para o nosso negócio. Bom, pessoal, agora sobre um pouco, entrando aí na reforma tributária, é a maior mudança, né, que a gente tem aí em décadas. Ela teve, assim, virou verdade para nós, a gente acreditou quando aconteceu a emenda constitucional 132, ou seja, alterando a nossa Constituição e trazendo ali as diretrizes, né, os princípios dessa reforma. E aí, agora em 2025, agora em janeiro, saiu a lei complementar, a primeira regulamentação, a primeira grande regulamentação da reforma, tá para sair outra, foi aprovado na Câmara dos Deputados recentemente, seguiu para o Senado. Não, na verdade, eu estou misturando aqui com a tributação do lucro. Na verdade, saiu da CCJ, foi para o Senado, né, a segunda fase aí da reforma, e muito em breve a gente vai ter aprovado aí, se Deus quiser, logo, porque esse negócio de aprovar só lá em dezembro, virada de ano, é muito ruim, porque a gente não tem tempo a se planejar, né? E vocês sabem que mudanças aprovadas até 31/12 já podem, né, entrar em vigor a partir de janeiro. Então, quanto antes sair, já que vai sair, a gente sabe que é verdade, melhor, porque a gente já se prepara, já se organiza. E, então, com a lei complementar 214, a gente já teve aí as principais mudanças, e essa transição inicia agora em 2026, porém, a gente tem alguns deveres de casa para fazer agora em 2025, para que a gente consiga entrar em 2026 já cumprindo, né, com as primeiras obrigações aí da reforma tributária. Essa reforma tributária, pessoal, ela trouxe 3 novos impostos, que é o IBS, a CBS e o IS, que é o imposto seletivo. Em substituição a 5 impostos que a gente tem atualmente, que é o PIS, a COFINS, o IPI, que não está sendo extinto, mas ele está sendo reduzido a alíquota
para zero, ele vai continuar existindo ainda na Zona Franca, e está sendo extinto o ICMS, que é o imposto, né, sobre circulação aí do seu estado, e o ISS, que é o imposto sobre serviço aí do seu município. Então, só por aí já dá para você ter uma ideia, né, do quanto vem aí também, por mais que a reforma trouxe desafios, mas vem uma simplificação aí da gente não ter que ficar entendendo legislação de cada estado, de cada município, porque agora acaba. A regra é geral. Então, para nós que fornecemos, né, igual o nosso público aqui, que fornece muito para empresas de outros municípios, outros estados, aí você tem que ficar estudando, né, um monte de legislação, você tem que ficar estudando se você cria uma filial em determinado lugar ou não. Enfim, isso tudo acaba, tá? Com esse novo cenário da reforma. Esse IBS, ele vai ser direcionado para os estados e municípios, ele substitui exatamente o ICMS e o ISS. A CBS é a contribuição para a União, então ela vai para a União, e o imposto seletivo também vai para a União, mas ele é um imposto mais para regulamentar, ele é mais para regulamentar, ele é mais no sentido de fazer você punir alguns segmentos que prejudicam aí o meio ambiente, que traz algum dano para a saúde, né? Então, ele é um imposto mais para regulamentar, né, segmentos que trazem para a gente algum tipo de prejuízo, né, para a sociedade, tá, pessoal? Então, essa foi a nova dinâmica, era para ter vindo só um imposto, já que quando a gente falava de IVA, né, principalmente quem já foi para fora, né, já viu como é lá fora o modelo de IVA, você paga um imposto único, substituindo todos, mas no Brasil não aconteceu dessa forma, veio o IVA dual, ou seja, um IVA que vai ter o CBS que vai para a União, vai ter o IBS que vai ser para os estados e municípios, e vai ter o imposto seletivo ainda, né, que vai ter esse caráter muito parecido com o IPI, tá? Então, isso tudo vai deixando o processo mais complexo. Só para vocês terem ideia, assim, da base dessa complexidade, do porquê, do que eu vou falar aqui hoje, né, de algumas complexidades, porque é o seguinte, pensa comigo, o IBS é uma parte do imposto que vai ser distribuída entre os estados e os municípios. Então, para essa distribuição acontecer, ela tem que ser distribuída agora muito com foco no destino, porque a tributação que hoje é muito na origem, né? Então, tipo assim, o imposto vai ali onde a empresa está estabelecida, mas em algumas situações onde lá o serviço foi prestado, mas é muito a regra geral onde a empresa está estabelecida, aonde a fábrica está estabelecida, né? Agora não. Agora o foco é onde foi consumido. Então, a prefeitura aí do seu município vai receber imposto, vai receber o ISS com base no que foi consumido dentro do município, independente onde está a fábrica no Brasil. Independente onde a sua empresa prestadora de serviço está sediada no Brasil. Independente se a sua locação da sua máquina, do seu equipamento é município de outro estado. Então, isso traz uma complexidade, no caso aí, para a emissão da nota. Por quê? Porque agora, nas suas emissões aí, você vai ter que informar o destino, aonde você está disponibilizando o bem ou o serviço, aonde você está entregando o bem ou o serviço. E aí vem as particularidades. Se alguém for no meu balcão, fizer uma locação, mas ele foi lá com o carro próprio da empresa buscar, e aí, o local da operação vai ser o balcão ali, onde a minha empresa está sediada, ou a obra? Mas se eu contratei, o cliente me pediu, eu contratei um frete, ou o cliente contratou um frete e entregou lá na obra. Para onde vai ser o local da operação? No meu balcão ou lá na obra? Nesse caso, seria lá na obra. Então, tem as particularidades. Tudo isso a gente aprofunda lá no nosso curso de reforma tributária, para que vocês consigam ter esses detalhes, esse embasamento, para na hora de emitir a nota, não ter desafios, né? Entender o porquê das coisas, porque vai ter um monte de campo lá para selecionar, é muito fácil selecionar, mas você pode estar selecionando errado, conceituando errado, isso pode trazer alguma implicação para você. Então,
O fato de a distribuição do ISS e do ICMS ser por estado e levando em conta o destino muda a dinâmica, muda toda essa dinâmica. Então, é por isso que exige-se mais controles, porque agora, a partir de agora, no seu documento fiscal, tem que ter todas as informações necessárias para uma apuração de tributo. Então, é por causa dessas coisas que vêm as complexidades, né, pessoal? Um pouco mais aqui com vocês, como eu já disse, essa reforma, ela veio no modelo IVA, né, a gente adotou o modelo IVA, que é aquele modelo onde a ideia é você pagar imposto somente sobre o valor agregado, e sobre essa parte aí eu acho incrível, tá, pessoal? Eu sou totalmente a favor, porque ninguém acha justo esse negócio de pagar imposto sobre imposto. Então, essa questão aí da não cumulatividade, né, para a gente pagar imposto só sobre o valor agregado, eu gosto dessa parte, eu gosto dessa parte aí da reforma tributária, porque você, teoricamente, está pagando somente valor sobre imposto sobre aquilo que está acrescentando valor ali no produto ou no serviço. A minha crítica é porque aproveitaram e aumentaram a carga tributária. Esse é o ponto da minha crítica em relação à reforma. Eu não sou contra a reforma tributária, mas eu sou crítico porque aproveitaram algo que tinha uma boa intenção, simplificar, reduzir carga tributária, e não reduziram, né? Trouxe complexidade, inclusive, agora, a gente sai em nota técnica, né, incoerente com a lei complementar. Então, assim, isso traz confusão, traz dúvida nesse processo de implementação. Esse mês nós vamos ter uma masterclass, que ela foi feita, né, para quem são alunos que estão participando dos nossos cursos, e a gente vai trazer essas incoerências, essas inconsistências, esses pontos divergentes para estar ali atualizando, né, porque tudo isso a gente vai ter que ficar ligado, porque é o seguinte, o fisco traz incoerência ali, mas e depois, na hora de cobrar, como que vai ser? E aí a gente, né, a gente quer manter vocês atualizados sobre essa questão. Mas a ideia do IVA é bacana, então eu acho super legal. Bom, pessoal, o que muda na prática, né? Eu trouxe aqui alguns pontos para tentar ilustrando para vocês, né, e tentando tangibilizar como que na prática isso vai impactar, né, as empresas, né, os nossos clientes, principalmente, que estão aqui com a gente. Bom, sobre a questão da operação tributável, agora, qualquer fornecimento oneroso de bem ou serviço vai ser tributável para fins de IBS e CBS. É por isso que o segmento de locação de máquinas e equipamentos foi muito importante, porque antes, o fornecimento a locação, ela, por exemplo, não pagava ISS nem ICMS. Mas com esse novo nova diretriz aí, né, com essa nova determinação que veio lá, né, falando de o que é uma operação tributável agora, todo fornecimento oneroso passa a ser base de cálculo para IBS e CBS. É claro que a legislação, ela traz algumas exceções, lá no curso a gente demonstrou isso, né, tem alguns regimes especiais, tem alguns regimes que está com a alíquota reduzida a zero, mas são exceções, e muito específicas, né? Regra geral, todo mundo que fornecer agora, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, não tem mais esse negócio. Antes, PIS e COFINS, quem pagava era somente empresa. Agora, não, agora IBS e CBS, que veio para substituir PIS e COFINS, né, e o ICMS e ISS, você não via uma pessoa física, né, ali pagando ICMS sobre circulação, não era comum, né, agora agora entra aí como base de cálculo para, se você está ali com pessoa física exercendo alguma atividade de caráter econômico e caracteriza, você vai estar sujeito ali a recolhimento de IBS e CBS. Então, esse ponto aqui impacta, né, assim como a gente já está demonstrando aqui alguns segmentos, né, que estão sendo impactados, eu exemplifiquei aqui o de locação de máquinas e equipamentos, mas eu poderia citar aqui outros, aluguel de imóveis, né, aluguel de imóveis vai ser muito impactado, a gente fez um evento presencial falando só de locação de bens imobiliários, o impacto, né, da reforma nesse segmento,
Então, muda a regra do jogo. Então, você que tem aí mais de 3 imóveis, mais de 240 mil no ano de locação, pode se preocupar em analisar, fazer estudo, porque você tem que ver estratégias, né, para você se adequar e também ver estratégia, talvez, criar ali uma empresa, né, uma holding para cuidar desses bens. Enfim, tem que fazer matemática, tem que fazer conta, porque vários segmentos agora foram impactados. Um outro exemplo de base tributável agora do IBS-CBS é o seguinte: se você recebe lá uma receita financeira de, tipo assim, um cliente seu te pagou em atraso, aí você cobrou lá R$100 de juros, multa dele, isso passa a ser base de cálculo também para IBS-CBS. Então, ou seja, qualquer fornecimento de bem ou serviço agora passa a ser base, né, para recolhimento desses novos tributos. A base de cálculo é o valor total da operação, incluindo aí encargos e taxas, né? Então, está lá no artigo 12 também da lei complementar. Sugiro que vocês peguem essa lei complementar 214, gente. Ela é grande, mas vai lendo pelo menos os pontos que eu trouxe aqui de destaque. Pega esses artigos, foca neles, que são artigos importantes. Eu selecionei esses pontos aqui para trazer para vocês. É claro que todo Braskem Talks a gente acaba trazendo alguma coisa diferente, mas vai anotando esses pontos, vai estudando, vai lá ler na lei, né? Que aí você vai começando a ter uma compreensão, porque lá tem mais detalhe, que é o que a gente está fazendo lá no curso. A gente pega, né, o artigo e pega os principais pontos do artigo e trabalha, porque aí a gente vai para um trabalho mais profundo, né? Aqui a gente passa de uma forma mais rasa, mais para, porque senão não dá tempo, né, de eu comunicar a mensagem que eu quero comunicar aqui hoje para vocês. Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante. Mudou muito essa regra aqui, que é o local da operação. Eu tenho todos os eventos que eu estou fazendo, eu estou trazendo isso aqui, porque isso aqui muda a regra de onde vai ser o recolhimento. O local da operação determina onde vai ser destinado ali o IBS, né? Então, por exemplo, no caso de bens móveis, né? Toda operação com bens móveis, entra aqui no caso a locação de máquinas e equipamentos, é o local de entrega ou disponibilização dos bens. Só que, assim, não é tão simples assim, tá, pessoal? O pessoal que está aqui, que fez o curso comigo, se quiser até comentar aqui, né, no chat, né, para ir contribuindo aqui com os demais, porque, assim, mas o que é um local de entrega, né? É o local ali no balcão que eu entreguei, beleza, eu entreguei ali para a transportadora do cliente. E aí? A operação é no meu balcão, é lá na obra, tá entendendo? Então, tem um monte de detalhes. Mas uma coisa bacana que esse artigo 11º trouxe é o seguinte, que pelo menos está definido agora. Então, aquela questão, brigas entre prefeituras, o local da operação foi aqui, a outra fala, não é daqui. A gente tem clientes, assim, brigando lá por ISS. A gente foi lá, analisou, não, o ISS tem que ser para a prefeitura tal, mas a outra está lá falando, não, o ISS tinha que ser aqui para a minha. Enfim, então, a lei complementar, ela trouxe um esclarecimento, uma definição mais clara disso, mas tem vírgulas aí, tá? Imóveis, aonde está localizado o bem, os serviços, né, aonde for o local da prestação do serviço, tá? Então, se você está prestando serviço, é regra, não tem vírgula aqui, é o local que você está ali prestando o serviço. Mas aí, sim, tem vírgula. Você está aí em telemedicina, né, fazendo atendimento, serviço. O médico está em São Paulo, o cliente está lá em Belo Horizonte, né? E aí? Onde é o local da prestação do serviço, tá? Nesse caso, adiantando para vocês, Belo Horizonte, porque é onde está ali entregando o serviço para o cliente, não onde está o médico. Mas aí tem toda uma base por trás disso, por isso que lá no curso a gente se aprofunda, né, para entender isso, porque não é que a reforma agora veio assim, agora esclareceu tudo, a gente não vai ter mais aqueles desafios de interpretação. Vai ter sim, inclusive, dia 16 de outubro agora, vai ter o primeiro julgamento no STF, do primeiro questionamento da reforma tributária. Olha só, pessoal, tão novo, já está tendo questionamento lá no STF, né?
e aí eu vou até estudar sobre esse assunto, eu só li isso, recebi, e eu vou aprofundar para estar compartilhando também com vocês, né, o que está sendo questionado, né, para vocês estarem bem informados. Transporte. Quem aqui é serviço de transporte? Se for de passageiro, a alocação é no início, mas se for de cargas é no destino. Telecomunicações é o local da instalação. Aí há uma polêmica aqui sobre questão de telefonia móvel, né? Mas vai ser, nesse caso, até onde a gente está aqui, até onde a gente aprofundou, vai ser no endereço ali do cliente, né, a base de local da operação, mesmo que ele está aí circulando e utilizando a telefonia em vários municípios, né, e demais casos sempre no adquirente, por isso que o foco da agora é dar um direcionamento para a gente, assim, o local da operação, regra geral, é local do destino, tá? Sobre o fato gerador, também trouxe aqui um ponto para estar compartilhando com vocês. O fato gerador é o momento que ocorreu o fornecimento. Então, tipo assim, qual a importância aqui do fato gerador? É para você entender qual é a competência do tributo. Eu iniciei ali uma prestação de serviço, né? E aí, qual o momento? Em que momento que vai ser que eu vou considerar esse serviço como base de cálculo para pagamento de tributo? É no momento que eu iniciei, no momento que eu terminei, no meio da obra? Bom, gente, com a reforma, primeiro que ela trouxe aí uma competência mensal, então tem que haver serviços longos, tem que haver fechamento mensal, você tem que fazer ali um fechamento, entender já o que foi fornecido ali de serviço naquele período, mas no caso, no momento que você forneceu, então o serviço é quando você efetivou ali a entrega do serviço, e essa entrega tem que ser apurada, esse levantamento, essa medição tem que acontecer mensalmente. Então, o fato gerador, ele acontece no momento do fornecimento, no momento que eu estou entregando ali o meu bem, no momento que eu estou entregando ali o meu serviço, no momento que eu estou disponibilizando para o cliente ali o meu bem ou serviço. Então, essa é a nova regra aí para o fato gerador. E, claro, não posso deixar de destacar que vai existir um processo de transição, e isso muda aí em termos práticos para você, isso impacta aí para você na prática, porque agora você tem que entender bem desse calendário e já começar a se preparar aí, né, porque em 2026 a gente já tem as primeiras mudanças. E aí, pessoal, entrando aqui no principal ponto, né, que eu trouxe aqui para vocês, que é o cálculo desses impactos, eu fiz, assim, da forma mais simples possível, para eu tentar ser didático e tentar trazer aqui clareza para vocês em tão pouco tempo, né? Mas a ideia é essa. Por que eu resolvi trazer esse assunto, né, do impacto, do cálculo, aqui no Brasker Talks, onde a gente não tem tempo suficiente para aprofundar tanto e ficar mexendo em planilha, né? Mas é porque vocês, visualizando na prática a ponta, depois vocês fazem uma engenharia reversa aí, aprofundando no assunto. E aí, aqueles que estão aqui, né, eu vi que tem vários aqui que estão participando com a gente, que estão inscritos, né, para a nossa próxima turma, vocês podem ficar tranquilos, porque lá a gente vai levar as planilhas, os modelos, igual na última turma, como o foco da última turma era a alocação de máquinas e equipamentos, então eu levei um modelo de precificação, né, de locação, aonde vocês que são aqui do segmento, eu sei que tem muitos aqui que são desse segmento, tem toda uma particularidade para precificar, porque você tem que analisar ali a depreciação do bem em relação à vida útil dele, em relação descontando, considerando a ociosidade daquele bem, enfim. Então, eu fiz uma planilha com todas essas regras, então, enfim, e levei ali, então, como eu sei, né, que tem muita gente que calcula preço aí na cabeça, já foi uma consultoria ali de precificação, e agora, na próxima turma, a gente vai estar levando também precificação muito focada aí para quem é da área de manutenção industrial, metal mecânica,
fornecimento de produtos, né, para a indústria. Então, assim, quem fornece aí produtos também para outras empresas, como é que é essa dinâmica, né, ali, como é que você calcula ali a base, né, as bases, porque, assim, o seu aí, ele é formado pelos seus custos, pelos rateios, né, aí do seu administrativo, e pela sua margem e pelos impostos que você paga. É isso que vai definir aí o seu preço no final. Só que agora vem um complicador, né, nesse cálculo do preço, que você tem que levar em consideração os créditos daqueles custos que você tem ali na operação. E aí, como calcular isso, né? Como você prevê isso? E aí não é tão simples, porque agora o seu preço, ele tem que estar separado, o IBS e o CBS tem que estar separado do seu preço. Por quê? Porque o preço seu de prateleira aí, né, que você vai entregar para um cliente que você não sabe de qual município e de qual estado ele é ainda, você só tem o preço do produto, mas você não consegue afirmar exatamente qual é o valor do imposto, do IBS e do CBS daquele produto. Por quê? Porque vai depender do local da entrega. Porque, assim, a legislação agora, a reforma tributária, ela trouxe uma coisa bacana, que é a regra geral. Então, IBS, por mais que é para estados e municípios, mas as regras são únicas para todo o Brasil. Porém, tem uma vírgula aí. A alíquota, todos os estados e municípios poderão definir as suas, dentro, claro, ali de uma margem. Isso tudo vai ser ainda regulamentado, tá, pessoal? Mas traz uma complicação, porque as prefeituras, elas, por exemplo, podem utilizar a alíquota referenciada, a alíquota de referência que o comitê gestor vai definir, mas ela pode escolher a sua, desde que esteja ali obedecendo aos parâmetros. Então, isso que vai acontecer, no final das contas, cada município, para cada município que você fornecer, ou estado, vai ter uma alíquota diferente de IBS e CBS. Então, você não vai conseguir ter hoje mais um preço na prateleira, falando o preço total, eu vou te mandar o boleto é esse. Não, você vai ter ali o preço do seu produto, com sua margem, com os impostos sobre o lucro, né, com outros custos embutidos ali, né, você vai ter seu preço. Agora, o IBS e CBS, ele é por fora, e ele tem que ser por fora. Muda a chave. Vocês vão ter que mudar a chave. Hoje, esse modelo de imposto por dentro, que o cliente liga, você fala, o preço é X. Isso não vai ser mais assim. Ó, o preço é X, e aí o cliente vai te perguntar, e o IBS e o CBS? Daqui a pouco isso vai ser normal, né? E o imposto? Aí você vai falar, você é de onde? Claro, né? Vocês têm o cadastro do cliente de vocês, aí vocês vão ver e vai calcular ali na hora para ele. Né? O sistema de vocês possivelmente vai calcular, e se não fizer, a gente vai ensinar vocês a fazer esse cálculo. Lá no curso a gente ensina tudo, e hoje eu vou dar uma boa visão para vocês sobre essa questão. Mas, enfim, pessoal, vamos deixar aqui de contexto, e vamos, mas assim, eu precisava dar essa contextualizada, porque se eu já fosse direto ao ponto aqui, eu ia deixar alguns aqui, o conteúdo não ia fazer sentido, né, para alguns que estão aqui, tá? Então, pessoal, a ideia hoje é eu passar com vocês um cálculo, né, fazer com vocês um cálculo, e também utilizando a calculadora da reforma que a Receita trouxe, que eu recomendo. Existe no mercado outras empresas que estão fornecendo calculadoras, então, assim, não deixem de olhar, de conhecer. É claro que elas são pagas, muitas delas são pagas, pode ser que vale a pena, algumas valem muito a pena, por exemplo, a Reut, ela fez uma calculadora, mas só faz sentido para empresas que faturam mais 100 milhões por ano. Eles mesmos já dizem, porque é muito caro, entendeu? Mas só que é uma calculadora muito, ela faz todo o seu processo aí, né, de análise dos seus fornecedores, a tributação deles, então é um software bem avançado. Mas aqui eu trouxe algo bem simples, para a gente entender as bases, que é o mais importante hoje, e utilizando já essa ferramenta que a Receita disponibilizou gratuitamente, que já dá para a gente utilizando. Bom, e aí eu trouxe um caso para tratar aqui com vocês, para eu utilizar como exemplo. O caso é o seguinte:
A JTB, Serviços Industriais, ela está estabelecida em Belo Horizonte, a sede dela, e ela vai realizar um serviço de manutenção de máquinas e equipamentos na ABC Indústria, que está em Fortaleza, no Ceará. Isso vai ser em janeiro de 2027. E o valor, né, desse serviço vai ser de 3 milhões. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma empresa, e é muito comum, né, vocês sabem disso, hoje, vocês que fornecem para empresa grande, vocês estão num lugar e a empresa solicita e vocês vão entregar. Às vezes não é um estado diferente, mas é um município diferente, entendeu? A regra é a mesma. Então, é esse o caso aqui. A empresa que vai prestar o serviço, ela está em Minas e o cliente dela está no Ceará, né, onde ela vai lá realizar essa manutenção. E isso vai ser em janeiro de 2027. E por que eu trouxe aqui o ponto janeiro de 2027? Porque agora, gente, nos próximos anos aí de vocês, até 2033, tudo vocês têm que olhar. Qual ano que eu estou falando? Eu estou falando de 2026? Eu estou falando de 2027? De 2028? Cada ano vai ter ali a sua regra, o seu imposto gradativo que vai ser implementado. Então, porque você vai estar em 2 modelos. Você vai estar no modelo atual, que não vai acabar antes de 2032, e tem um modelo novo. Então, tudo que você for fazer, toda a matemática que você for fazer, você tem que pensar assim, para qual ano eu estou fazendo? Estou fechando um contrato. O contrato é de 3 anos. Você tem que olhar preço para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3. Porque a reforma ela vai ser implementada de forma gradativa, aonde alguns impostos vão deixando de existir e outros vão tomando forma, que é o IBS e o CBS, né? Então, esse o lembrete aí para vocês. Então, esse é o caso, um caso simples, tá? Sem complexidade. Poderia trazer aqui um caso de triangulação, né? Que já foi muito motivo de questionamento lá no nosso curso, a gente tratou muito disso. É muito comum entre vocês, triangulação aí, mas não vou entrar nesse ponto aqui hoje. Bom, pergunto, onde é o local da operação? Aí eu vou pedir vocês para interagir comigo aí no chat, né? Vai dizendo aí, mas eu não vou esperar muito para a gente render, tá, pessoal? Para a gente andar, porque eu estou olhando aqui que o tempo está voando. Local da operação aqui, pessoal. Alguém se arrisca? Bom, já vou dizer aqui para adiantar. Fortaleza. Muito bem, Fabrício. Fortaleza, local da operação, onde o serviço vai ser realizado. E aí, pessoal, tem lá na lei complementar uma parte que trata só desse ponto. No curso a gente aprofunda sobre isso, então estudem, tá? Para vocês e sabendo, tendo mais clareza desses porquês. O momento aí do fato gerador, quem se arrisca, né, de responder? Em que momento vai ser aí ocorrer a tributação, né, desse serviço? Ó, vou adiantar aqui porque na emissão da nota fiscal. Fabrício, sim e não, tá? Eu concordo com você, mas você também tem que cumprir a obrigação de emitir a sua nota ali dentro do fechamento do período, né? Que a legislação ela trouxe agora, olha, você tem que fazer seus fechamentos dentro das competências, né? Então, eu concordo com você. Vai ser ali com base na emissão do documento fiscal e vai ser, nesse caso, em janeiro de 2027, tá, pessoal? Só que, por exemplo, pessoal, e aí só aqui para contribuir mesmo com vocês, tá? Eu não posso ficar esticando muito assim, porque senão eu não consigo passar aqui toda a situação, mas faz sentido. Pegando esse exemplo aqui, ok, vai ser em janeiro de 2027, mas vamos supor que para você executar esse serviço, isso é muito comum, você pede um adiantamento ao seu cliente, fala assim, olha, eu preciso fazer mobilização em dezembro de 2026, e aí eu preciso da antecipação aí do pagamento, né? O que vai acontecer? No momento que o cliente pagar, vai ser descontado ali o IBS-CBS. Tudo bem que o exemplo aqui é péssimo, porque em 31 de 12 de 2026 ainda não vai estar em vigor
né, o IBS e o CBS na alíquota de 8,4%, vai estar na alíquota de 1%, que é uma alíquota menor, né, o ano que vem vai ser uma alíquota menor, e que, segundo a lei complementar, se você cumprir com suas obrigações acessórias, você vai ter dispensa, mas só que até agora a gente não sabe bem quais são essas obrigações acessórias, por mais que a gente tem... o que a gente está ouvindo, né, das pessoas que participam das comissões técnicas, né, inclusive tem dado palestra aí, tem falado em nome da Receita, é que até pouco tempo, se você emitisse a sua nota corretamente, você estaria cumprindo a obrigação acessória, mas agora veio um item lá na nota técnica que trouxe uma confusão em relação a esse tópico, mas, enfim, é tema para um momento mais adequado. Mas, enfim, pessoal, então, o momento gerado em janeiro de 2027, mas, porém, lembrando que se houver antecipação de pagamento, tem que pagar também ali o imposto. Para esse cálculo agora que nós vamos fazer, né, desses 3 milhões, para a gente chegar aqui, qual vai ser o imposto, né, que a gente vai calcular aqui desses 3 milhões, começa outras coisas que a gente vai ter que aprofundar. Eu já trouxe aqui o código pronto, mas isso aqui é uma lista enorme. Agora, isso é novo, pessoal. Antes, a gente só tinha o NCM, que era as nomenclaturas aí do Mercosul, né, que são para produtos. Então, cada produto hoje no Mercosul, ele tem um código. E agora, com a reforma tributária, foi criado o código de serviço. Então, cada serviço também ele tem um código. Então, quando você começar aí configurar o seu sistema ou preparar aí para a sua emissão de nota, você já tem que procurar entender, primeiro, quais são os seus serviços, quais são os seus serviços, e avaliar, fazer uma análise aí bem detalhada em qual NBS que se enquadra, qual vai ser o código, porque isso é determinante, e às vezes tem situações ali que geram uma certa confusão. Mas nesse caso de hoje, de prestação de serviço, de manutenção de máquinas e equipamentos, no caso de uso industrial, eu trouxe aí já o código pronto para facilitar para a gente. Também, pessoal, tem uma novidade aí, que é o CST de IBS e CBS, né? Então, agora a gente tem um código da situação fiscal, ele é tipo um guarda-chuva, debaixo deles tem o CT Class, tem o C-Class Trib, que é a classificação tributária, né, para cada um dos CSTs. Então, enfim, mas eu também já trouxe para a gente não gastar tempo, mas é um assunto que tem que aprofundar, e aí lá no curso também a gente vai aprofundar, os que estão aqui, né, que vão participar, pode ficar tranquilo que a gente vai aprofundar, a gente vai ensinar como entender essa classificação, e são muitas, porque é o CST que vai definir a tributação integral, tem redução, e a redução vai ser, tem redução de base de cálculo, tá? Enfim, é ali que vai definir. E aí tem um outro, que é o C-Class Trib, que aí é o detalhe ali, é o que vai definir, se tem redução, vai ser redução de quantos? De 60%, de 70%, de 40%, de 30%, redução de 100%, a alíquota zero? Então, é isso que vai definir, no final, a tributação e, consequentemente, o crédito de quem está comprando. E aqui eu quero aproveitar, antes que eu esqueça, de comentar o seguinte, que você pode estar pensando assim, eu só preciso entender isso aqui dos produtos que eu vendo, dos produtos que eu ou dos serviços que eu presto. Beleza, vou pedir a ajuda aí do meu contador, e claro, né, quem é da Braskem aí pode contar com a gente vai ajudar. Só que não é suficiente, pessoal. Porque agora vocês têm que entender disso para o fornecedor de vocês. Porque para vocês entenderem a dinâmica de crédito que vocês vão ter, vocês têm que entender quem é o fornecedor de vocês, qual a tributação dele. Ele é do regime regular? Ele está em algum regime diferenciado? Ele está com a alíquota reduzida? Porque isso vai determinar o seu crédito. E o que vai fazer você pagar menos imposto agora é você fazer uma boa gestão dos créditos tributários. E é isso que eu estou tentando focar lá no curso, para a gente pegar e entender isso. Olha, não adianta só eu fazer tudo certinho, tirar a nota tudo certinho. Eu tenho que vigiar se os meus fornecedores também estão fazendo tudo certinho,
se ele não selecionou lá um C-Class Trib, que só para pagar menos imposto, mas aí está te prejudicando, que você vai ter menos crédito, né? Então, você tem que ter o conhecimento para a sua venda, para a sua prestação de serviço, mas também para quando você estiver adquirindo, você ser estratégico. Cristiano, como eu estou muito atrasado com o tempo, eu vou pedir para você colocar a sua pergunta aí no chat, só para eu seguir aqui, e aí eu tento ir respondendo à medida que for contextualizando aqui. Só para eu conseguir finalizar aqui, tem um tempinho para vocês fazer perguntas, tá bom? Isso. Aí o Fabrício está perguntando se esse C-Class Trib já vai estar no software. Claro, principalmente das empresas não optantes pelo Simples, porque senão você não tem como emitir nota, tá, pessoal? Na verdade, tem que estar agora esse ano, porque você não pode esperar janeiro para começar a emitir nota. Pensa, chega janeiro, aí você vai emitir nota, aí não consegue, né? Então, a minha sugestão é que você já verifique, saindo daqui, já chame o seu software, já converse com ele para entender. Vem cá, como é que está esses campos? Já posso começar a atualizar meus produtos? Até porque, pessoal, desde 1º de outubro, se vocês desde que o sistema de vocês, né, já esteja adequado, a prefeitura de vocês ali já tenha feito um procedimento, né, de integrar lá com o comitê, né, com a Cefim, né, que vai cuidar dessa parte, você já vai conseguir emitir notas do seu cliente antes de 2026, esse ano, você já consegue emitir já ali com os novos campos, né, já adequando ao novo modelo. Não vai te gerar tributação, é só mesmo para você exercitar, e é o que eu recomendo, tá bom, pessoal? E por que a gente criou essa turma agora em outubro, né, de curso? Porque, pensa, novembro é o único mês, eu acho que eu entendo, que vocês vão ter para executar mesmo isso. É o último mês para executar, porque dezembro já começa. Preparativo a férias coletiva, quem é comércio, né? Já muda totalmente a dinâmica. Então, começa as festividades, então você não tem muito tempo aí para ficar fazendo coisa. Então, vocês vão ter mesmo, para outubro, considerem um mês aí para vocês aprender ao máximo. E, claro, já ir vendo o sistema, já executando um checklist, que inclusive eu trago aqui no final como sugestão. E em novembro, tenta testar, né, para vocês terem menos impacto aí no ano que vem. Bom, nesse caso, avançando, o valor da operação vai ser os 3 milhões que a gente colocou ali. A alíquota do CBS. Aí, pessoal, eu vou para a calculadora daqui a pouco para chegar nessa alíquota, mas eu já trouxe ela pronta aqui. Ela vai ser 8,4, por quê? A legislação já trouxe essa definição que, no caso, em 2027, e como aqui a gente está usando, a gente viu que o momento do gerador, o momento do fato gerador vai ser janeiro de 2027, então eu estou considerando as regras de 2027. Em 2027, está definido que a alíquota do CBS vai ser de 8,4%, em substituição à alíquota do PIS e da COFINS. Já o IBS é zero. Por quê? Porque o IBS está definido lá no cronograma da reforma que vai começar a transição em 2029. Então, 2027, 2028, você vai seguir com a alíquota de 8,4%, mas vai seguir normalmente com a sua alíquota de ISS ou de ICMS, normalmente em 2027, 2028, normalmente você vai pagar ISS, ICMS, não se desorganiza em termos de ICMS, ISS, não abre mão assim, não vou estudar mais ICMS nem ISS, não faça isso, tá, pessoal? Porque a gente vai conviver com isso ainda até 2032, fazendo aí em paralelo os dois modelos, tá? E o IS também, em 2027, não vai ter ainda ali, vai ser o ano que vai ser definido, né, qual que vai ser a alíquota aí do imposto seletivo. Bom, qual que vai ser o valor, então, da CBS, né? 3 milhões vezes 8,4 vai dar 252 mil. Então, 252 mil vai ser o valor da CBS desses 3 milhões. Ou seja, se você está tirando ali uma nota, se você está prestando serviço ali de 3 milhões, o seu cliente vai pagar 3 milhões mais 252 mil, porque agora o imposto é por fora.
Você não vai mandar mais o seu cliente assim, tá aqui o preço, 3 milhões. Pronto, tudo incluso imposto como é hoje. Não, não é assim. 3 milhões mais 252 mil, que levou em consideração aqueles itens que a gente discutiu lá atrás. Qual é o local da operação? Né? É isso que ajudou a definir qual vai ser a alíquota. Tudo bem que em 2027, 2028, não vai fazer muita diferença, porque essas variações de alíquotas vão ocorrer por causa do IBS, e o IBS só vai entrar em vigor a partir de 2029. Então, até 2028, a gente vai tendo um processo um pouco mais simples, porque eu vou ter uma alíquota única, enquanto que a partir de 2029, aí já começa a complicar um pouco mais. Mas, ainda assim, a lei complementar, ela não dispensou você de fazer corretamente, informando o local da operação, tudo certinho, mesmo que o IBS, a distribuição do ICMS, a distribuição do IBS e do CBS para os estados e municípios e Distrito Federal só venha a ocorrer a partir de 2029. O valor do IS vai ser zero também, 2027 não vai ter. E aí, para esse caso aqui, eu estou considerando que a forma de extinção vai ser o pagamento pelo contribuinte, ou seja, você prestou um serviço, o nosso caso de exemplo aqui, a JTB, na hora que ela fechou lá com o cliente dela, que é a ABC Indústria, ela combinou, olha, eu, JTB, vou pagar esse imposto, tá, ABC? Por quê, pessoal? Porque aí, eu não vou entrar aqui nesse detalhe também, mas agora, existem 5 formas de pagamento, de extinção de pagamento de imposto. E uma delas, além dessa do pagamento por você que emitiu a nota, pela JTB, que é a empresa que está prestando serviço, existe uma outra que é o próprio seu cliente. Ele pode combinar, não, eu vou pagar o imposto. Então, eu vou, JTB, te pagar os 3 milhões, e a ABC fala, ó, já os 252 mil, né, que nós apuramos aqui, esses 252 mil, JTB, a ABC falou que vai pagar. Então, ele paga os 3 milhões para o fornecedor dele, e os 252 mil ele já faz a guia e paga direto para a Receita. E aí tem os benefícios de fazer isso, que eu não posso entrar aqui também, porque senão a gente vai fugir muito, e não vamos conseguir chegar no raciocínio que eu desejo. Mas o adquirente agora ele tem a opção, né, de conseguir fazer esse pagamento depois, fazer esse pagamento. Isso vai ajudar ele a garantir o crédito mais rápido, né? Então, por isso que eu defini aqui no exemplo que o pagamento vai ser pelo contribuinte, vai ser até eu esqueci o nome da empresa do exemplo aqui, pela JTB, né? Então, é a JTB que vai ser responsável pelo pagamento. Isso significa que então, o total da cobrança para a JTB vai ser dos 3 milhões e 52 mil. Então, a JTB vai ter que pagar, vai ter que receber, né, da ABC 3 milhões do serviço, mais 252 mil do imposto. E aí, a JTB que vai repassar esse imposto para a Receita, descontando os créditos, né? E aí, eu vou explicar um pouco mais aqui. Então, o que acontece? O raciocínio que eu estou fazendo aqui é um caso, na prática, real, que vai acontecer aí com muitos segmentos que estão aqui participando com a gente aqui agora. E por mais que eu estou usando o exemplo aqui da manutenção industrial, mas, gente, isso aqui é para qualquer serviço, tá? Qualquer serviço nessa linha, tá bom, pessoal? Mas eu sou produto. Também, se você está fornecendo aí uma mangueira, igual nós temos um cliente participando aqui, que é a SOS, que fornece mangueiras hidráulicas, né? Ora, vai ter ali o valor, né, da venda, e vai ter o valor do IBS e CBS dessa mangueira, que o cliente da SOS pode falar assim, não, eu vou pagar para você o valor, né, dos 3 milhões das mangueiras para você, mas o imposto, SOS, eu vou pagar direto para a Receita, e aí a SOS recebe só os 3 milhões. Qual o impacto disso no caixa? É que, poxa, esses 252 mil, eles iam ficar no meu caixa uns 30 dias, mais ou menos, dependendo, 20 a 30 dias. Olha só como eles ajudariam aí o seu capital de giro. E aí você perde essa oportunidade. O split payment aí que acaba com essa possibilidade mesmo. Tá, pessoal?
Respondendo aqui a última pergunta, aproveitando, as empresas de locação que não pagam ISS seguem sem pagar até 2029. Isso, correto. Porém, começa a pagar a CBS, tá? Como eu mostrei aqui, ó, isso aqui é um cálculo que eu estou fazendo de 2027, e inclui vocês, de locação de máquinas e equipamentos. Ou seja, é um imposto novo, por isso que o segmento de vocês vão ser muito impactado, tá, pessoal? Então, assim, continua não pagando ISS, nem ICMS, porém, já começa em 2027 pagando CBS, tá? Aí eu vou agora para a calculadora da reforma tributária, para a gente fazer esse cálculo junto, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, compartilhar a tela da calculadora. Deixa eu me organizar aqui. Para eu mostrar para vocês na prática. Essa ferramenta vai ajudar, tá, pessoal? Vai ser muito boa aí para o dia a dia de vocês. Tá, então vamos lá. Foi. Olha só, pessoal, eu vou copiar esse link, vou mandar aí no chat de vocês. Mas se depois vocês perderem, vocês podem ir lá no Google e digitar assim, calculadora da reforma tributária, que vai direcionar vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui o exemplo que nós começamos a trabalhar, né? Então, olha só. A ocorrência do fato gerador, nós discutimos, chegamos à conclusão que vai ser em janeiro, então eu vou colocar aqui 2027. O dia aqui não importa, tá? Que ele vai pegar. Nesse caso, é um serviço, não é um produto, não é um bem, é um serviço, então já vou selecionar aqui. O que muda? Se você seleciona a mercadoria, vai pedir o NCM atual, né, que a gente já utiliza atualmente, né, nos produtos. Então, hoje, todos os nossos clientes aí que fornecem produtos já sabem que tem lá dentro dos cadastros de produto, cada produto com NCM. Agora, a novidade é que também você vai ter que ir lá no seu sistema e cadastrar os NBS, né, de cada produto ou serviço. Aí eu vou pegar aquele que aquele código que eu já deixei aqui, né, para facilitar. Que é deixa eu copiar ele. Copiar. Tá, não, mas eu vou primeiro, deixa eu já falar. Colei ele aqui. Então, ele já trouxe aqui, ó, serviço de manutenção, reparação de produtos metálicos, maquinário, tarará, serviço de manutenção, reparação de maquinário, então ele já trouxe aqui. Essa UF município aqui é o local da operação, tá, pessoal? Porque, ó, a gente tá falando aqui, ó, informações sobre a operação de consumo. Então, é aquilo que a gente conversou. Qual é o local de operação desse serviço? Nós já conversamos, então, é Ceará, Fortaleza, né? Selecionar aqui, beleza. Então, primeira parte cumprida. Aí vem, qual o CST? E aí aqui ele traz as opções de CST, então vocês vão ver que são vários, né? Mas só que é uma quantidade menor, porque eles são os guarda-chuvas. Aqui dentro dele, de cada um deles, tem o Seclestrib, que é o próximo código que a gente vai selecionar. Mas é com base no CST que a gente vai definir se o documento fiscal, a nota fiscal que você está emitindo ali, se ela vai ter tributação ou não. Por exemplo, se você selecionar isso aqui, 200,
não vai gerar IBS e CBS, porque selecionou a alíquota zero. Tudo bem que o que eles estão prometendo aqui? Melhorando essa calculadora, e ela, daqui a pouco, ela pode demonstrar inconsistências, tipo, olha, esse serviço aqui, ele não pode ser, e ela já faz algumas coisas nesse sentido, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu vier aqui selecionar, deixa eu mandar calcular aqui para ver se ela vai questionar. Ó, não questionou, então tem que ficar atento, porque se você faz isso que eu fiz aqui agora, não vai gerar IBS, CBS, e tá errado. E a calculadora não considerou, se você estava na hora de precificar, usou. Então, por isso que aquilo que eu falei com vocês, tem que ter cuidado, que eu estou mostrando aqui com vocês, já aponta. Mas só que faz uma engenharia reversa aí agora, para ir entendendo, que vocês vão ter que entender isso aqui é muito sério. Se vocês fazem isso aqui lá no sistema de vocês, atrapalha tudo. E aí vocês podem ter problema, podem ser penalizados por isso, né? O cliente pode identificar o problema, atrasar o pagamento, mas vamos lá, vamos selecionar aqui os códigos que eu selecionei, né, que é o... Sim, Gustavo? Dival, e na entrada dessa nota, dessa mercadoria, tem algum desafio? É a mesma coisa, você tem que informar ali a tributação dela, qual o CECLES-TRIB dela, tudo, entendeu? Claro que vai vir lá no documento fiscal essas informações, mas aí você tem que conferir, porque vai que você recebe uma nota igual eu fiz aqui a simulação, né? Aceitou, tudo errado, né? Por mais que eles estão prometendo melhorar para ter validação, né? Uma boa validação nessa nota, mas vai ter que ter cuidado. Mas vai vir lá na nota do seu fornecedor esses dados, tá? E aí você tem que levar para o seu sistema também dessa forma. O CECLES-TRIB aqui, observa que como eu selecionei esse daqui, 00, ele me trouxe aqui embaixo todas as opções que eu posso usar com 00. Que a maioria aqui, como eu estou falando de tributação integral, então são poucos, a maioria vai ser esse primeiro aqui, que é o caso desse serviço que eu selecionei aqui, tá? Vou digitar aqui o valor de 3 milhões, né, que é o valor da minha operação, do meu serviço, e vou pedir para calcular. Beleza, calculou com sucesso. Aí vamos lá embaixo. Aí vem aqui o cálculo. Então, ele mostra, olha, em janeiro de 2027, né, nesse local, para esse local de operação, para essas condições, a CBS vai ser 8,4. O IBS, no meu, vocês lembram, eu considerei 0, eu vou explicar. Porque no meu, a gente está fazendo conta aqui no sentido de, olha, eu estou calculando aqui o impacto. E a legislação já trouxe lá para mim o seguinte, se eu cumprir todas as obrigações acessórias certinho, se eu cumprir com todas as obrigações acessórias, tudo certinho, esses 1%, eu só vou ter que recolher o IBS e o CBS, por exemplo, eu só vou ter que recolher ele, no caso aqui é 0,01, né? 0,1%. Eu só vou recolher em 2029. Então, se eu vou recolher só em 2029, e cumprindo com as minhas obrigações tudo certinho, aí 2027, 2028, eu não vou precisar recolher isso aqui também, igual eles fizeram em 2026. Então, é só por isso que eu não considerei lá, tá, pessoal? Mas considerei no nosso cálculo 8,4%. E aí ele trouxe aqui os 252 mil calculados. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho os 3 milhões, né, de serviço, e agora eu já sei que, em janeiro de 2027, se eu estivesse fazendo uma simulação aqui, a nova carga tributária minha de IBS e CBS é essa. Lembrando que aqui não traz o ISS, tá? Ou o ICMS, para quem for, se a gente estivesse simulando produto. O ISS vai ter que pagar normalmente. Eu vou voltar lá para a minha tela e vou mostrar esse cálculo todo para vocês verem o resultado dessa conta. O resultado dessa conta já, né, com as comparações ali, tá bom? Então, mas o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui vai ajudar demais, e principalmente à medida que eles forem melhorando essa calculadora, colocando essas validações, para não deixar acontecer aquele erro que eu trouxe aqui agora para vocês, tá? De colocar um código errado e ele não fazer uma conferência, né, e não criticar, né, para esse serviço, ó, não pode ser outra CST diferente desse.
Então, mas, assim, se você tiver com um bom conhecimento, né, e dominando isso aqui, você vai usar isso aqui a seu favor, porque você vem aqui só para, às vezes, certificar e testar se é isso mesmo, né, porque isso aqui valida, né, porque, pensa, a gente vai ter momentos de muitas dúvidas, e talvez daqui a pouco, gente, até o sistema de vocês vai começar a fazer para vocês essas simulações, tá bom? Porque agora os pessoal de sistema, eles devem estar tudo sem cabelo, né, porque está mudando um monte de coisa, aí sai nota técnica agora divergente, um monte de coisa em dúvida, então o pessoal de sistema fica maluco, né? Mas, possivelmente, isso aqui vai sair no sistema de vocês. Deixa eu mudar aqui agora. Então, isso aqui é uma ferramenta que eu recomendo vocês utilizarem, mas eu desenvolvi o cálculo aqui para vocês, para a gente completar esse raciocínio. Então, vamos lá. Beleza, então, isso aqui foram os que a gente passou, ó, o IBS, lembra que eu falei, ó, eu não estou considerando aqui, gente, eu estou considerando o IBS 0, porque se você cumprir com todas as obrigações, é o que a lei está dizendo, tá? Mas ele está dizendo lá, colocando. Eu tenho, assim, ouvido de algumas pessoas, assim, olha, mas e se você não cumprir? Você vai ter que pagar. Aí, mas eu estou partindo aqui do pressuposto que vocês que estão aqui se antecipando, tem um monte de gente aqui fazendo curso com a gente, se aprofundando, vai fazer certinho, né, vai cumprir as obrigações, né, até porque tudo que a gente puder fazer para economizar, porque pensa, gente, vocês pagam 1% aí, né, da operação, é um valor significante, por mais que a legislação fala que você pode ir lá e compensar esse valor, tá? Beleza, então, vamos lá, pulando aqui. Chegamos aqui, então, a total da cobrança foi 3.252.000, então 3 milhões do meu serviço, 252 mil do imposto, aí eu já fui lá na calculadora, agora eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, para a gente fechar esse raciocínio do cálculo, para vocês verem isso na prática. Bom, em 2025, como é, e eu vou mostrar 2027 como está ficando. Em 2025, a gente tem o seguinte cenário. Se fosse em 2025, gente, esse serviço que você cobrou 3 milhões do seu cliente, você deveria ter cobrado lá 3.284.072. Por quê? Porque no modelo hoje, 2025, você teria que ter incluído no seu preço o PIS, a COFINS, o ISS, né? Totalizando aí 284 mil de tributos. Então, 2025, esses 3 milhões de serviço, esses 3 milhões de serviço, em 2025, eles teriam que estar embutidos aí esses 3 impostos, e, consequentemente, a base de cálculo, o valor da sua nota seria 3.284.000. E por que eu quis fazer... eu trouxe de propósito esse cálculo aqui para mostrar para vocês. Que, na hora que vocês forem projetar, espero que não esteja complicando, tá? Mas é importante. Na hora que vocês forem projetar, então, se vocês têm lá algo que vocês vendem hoje por 3.284.000, vocês não podem projetar 3.284.000 mais IBS e CBS. Tem que tirar aquilo que não vai existir mais. Para a sua base ficar correta. E isso você não tem que fazer só com o que você está vendendo ali de produto ou serviço, tem que fazer com seus compradores, porque se a gente está falando de uma projeção, se eu quero ver assim, o impacto no meu resultado, é isso que eu estou tentando trabalhar com vocês hoje, eu tenho que tirar também, fazer essa conta dos meus fornecedores. Então, se eu comprei ali algo de 3.284.000, e eu vou projetar crédito lá para 2027, projetar um cenário, projetar como é que vai ser meu resultado lá em 2027, como é que vai ser meu preço lá em 2027 com a estrutura de custo, eu tenho que tirar do custo de 3, eu não posso considerar a base que eu tenho hoje de 3.284, tenho que considerar a base, né, de 3 milhões, que é o que eu fiz aqui do lado.
Então, porque em 2027, a base, 3 milhões. O CBS, 252 mil. IBS vai ser 0. ISS eu vou ter em 2027, 164 mil. Então, o primeiro dado que eu trago aqui para vocês. Então, um serviço de 3 milhões, né, que vocês prestarem, lá em 2027, vai ter um aumento de carga tributária. Por que eu coloquei um asterisco aqui na frente? Porque eu posso aproveitar créditos. E eu fiz uma simulação aqui na frente dos créditos, para vocês terem uma ideia. E ver que vocês ainda vão continuar, assim, pagando mais imposto. Então, o segmento de serviço, gente, por que ele é muito impactado? Porque tem pouco crédito. Pessoas não geram crédito. Seus funcionários não geram crédito, né? E é um dos maiores custos que a gente tem. Agora, quem é comércio, já tem um pouco mais de crédito. Então, essa conta pode, talvez, ficar igual, né? Mas, assim, olhando 2025 e olhando como vai ser em 2027... você tem aqui um cenário de aumento de carga tributária. Se você for desorganizado, não se entender essa dinâmica, não conferir bem seus fornecedores, não fizer um mapeamento dos seus fornecedores, porque às vezes eles estão lá no Simples Nacional, e eles não optarem pelo regime regular, e você continuar comprando eles, aí sua conta vai chegar a isso aqui. Então, é muito detalhe para vocês ficarem ligados. Aí eu trouxe também no lucro real, né, para quem está aqui no lucro real. Bom, lucro real, eu tenho aqui base de cálculo, também, aí a base de cálculo já é um pouco maior, né, porque eu estou considerando aqui as alíquotas de PIS e COFINS de 1,65 mais 7,6, ISS, então eu tenho aqui, né, um total de tributos de 498 mil, coloquei um asterisco, por quê? Porque também, no caso de PIS e COFINS, eu posso obter créditos nesse modelo aqui não cumulativo, né? E, geralmente, as empresas que estão no lucro real estão no não cumulativo e, consequentemente, elas aproveitam crédito. Mas aí tem um benefício para elas agora em 2027. Por quê? Quem é do lucro real, aqui, a base de créditos não é ampla. Já aqui é ampla. Então, vou mostrar aqui. Nesse caso, por que a base de cálculo aqui é maior, gente? Porque, por aquilo que eu expliquei, por aquela razão. Aqui em 2025, eu estou embutido aqui impostos, PIS, COFINS, ISS. Aqui, eu tenho que tirar, né? Eu tenho que tirar da minha base, né? Tudo bem, eu cometi um erro aqui, tá, pessoal? Cometi um erro, mas vou colocar aqui para vocês, na hora, se vocês forem assistir essa gravação, considerarem. Na hora de fazer. Eu esqueci de deixar aqui ainda em 2027 o ISS, tá, pessoal? O ISS, desse cenário aqui, eu teria que estar fazendo para 2020, eu teria que estar fazendo para 2033. Em 2029, até 2033, eu tenho que estar repassando um pedacinho do ISS aqui. E até 2028, o ISS integral. Então, essa base de cálculo é maior, tá? Mas está feita aqui as considerações, na hora de vocês estudarem ou fazerem os cálculos de vocês, vocês levem isso em consideração. Então, 2027, as empresas estava fazendo lucro real. Aí, no lucro real, 3 milhões, aí CBS também 8,4. Aí, olha só, acabou a diferença em 2027 de presumido lucro real, IBS, CBS. Toda a regra é a mesma agora, tá, gente? Então, isso não vai ser o fator mais determinante, você ser lucro presumido ou lucro real, tá? IBS 0, ISS 164 mil, e aí você aqui teria uma tributação um pouquinho menor. Todas as duas te permite crédito, tanto essa daqui, né, que é o cenário 2025, te permite crédito, porém são créditos menores, porque aqui, né, os créditos são totalmente relacionados ali com os custos dos serviços, né, ou do produto, enquanto que aqui o crédito, ele é amplo, exceto serviços pessoais, e exceto, aí, né, fornecedores que estão ali com alíquota zero, fornecedores com Simples Nacional, fora do regime regular de IBS, CBS, enfim, se aproveita muito mais crédito. Então, para as empresas no lucro real, tem uma perspectiva aqui de ter uma vantagem. Então, tem que fazer conta, né, porque
não é só ir lá e falar, vou levar para o lucro real, porque às vezes se a empresa tem um cenário de muita lucratividade, uma margem muito alta, o lucro presumido é interessante, porque o lucro presumido presume um lucro de 32% e pronto, né? E lembrando, pessoal, que esses impostos aqui que eu estou falando é só os impostos do consumo, tem ainda os impostos de imposto de renda, contribuição social, que continua do mesmo jeito. Sim, Gustavo? Edival, aí no 27 aí do lucro real, você falou que está faltando ainda uma beirada aí de um imposto, né? Isso, essa base de cálculo ela seria um pouquinho maior, aumentaria aqui 5% por dentro desses 3 milhões. Tá ok. Aí impactaria nesse 416 aí. Isso. Pessoal, deu o nosso horário, mas quem puder, segura aí que eu vou, vale a pena, fiquem aqui até o final, que vale a pena, eu vou acelerar aqui para a gente fazer a entrega completa para vocês. Mas eu queria chegar aqui nessa parte também, aqui, o que eu fiz, pessoal? Aqui é para vocês verem na prática, porque, olha só, aqui eu falei, olha, gente, eu coloquei um asterisco aqui, porque está dando esse aqui, mas tem os créditos ainda que a gente vai aproveitar. Aqui fiz uma simulação de crédito. Nesse caso, desse exemplo, uma empresa de manutenção industrial, por exemplo, uma empresa de serviço, né, que fornece aí para uma empresa grande, vocês sabem que o custo é pessoas, o maior custo é pessoas. Então, se você pega 3 milhões, o que eu fiz aqui nesse cálculo? Eu falei assim, eu vou considerar que 60% é mão de obra, e eu tenho clientes aqui que tem até mais, né, de mão de obra. Esses dias a gente está analisando aqui, chegamos a um caso de 80% de mão de obra, mas eu considerei 60%, e eu considerei que aí sobrou 40%, aí eu considerei que 10% vai ser coisas que você não vai poder aproveitar crédito, e eu considerei 30% desses 3 milhões de coisas que você vai aproveitar crédito integral, né? Eu não fiz análise aqui para ver, quem são esses 900 mil? Tem base reduzida? Não, eu estou sendo simplista aqui, só para facilitar aqui o cálculo para vocês. Então, é o seguinte, nessa situação aqui, eu estou considerando 900 mil de aquisições para essa prestação, eu estou considerando 900 mil de aquisições que eu vou obter crédito, não deu 75.600, né, porque 2027 a gente só vai ter o CBS, no caso no caso da minha prestação de serviço, gerou ali, né, de obrigação de pagamento de tributo 252 mil. Então, 252 mil, né, menos os 75 mil que eu já paguei anteriormente, então eu vou ter que pagar de CBS 176.400, está aqui, ó, o cálculo. Então, não esses 252 mil, né, porque eu aproveitei crédito. Então, se eu aproveitei crédito, não é os 252 mil que eu considerei aqui, né, não vai ser esse total de 416 mil, vai ser um pouco menor, porque eu aproveitei crédito. E meu ISS a pagar continua por enquanto, então eu vou pagar, a minha conta vai ser de 340 mil. Por isso que eu falei, gente, que o segredo é você dominar esse negócio e aproveitar crédito. Você tem que entender, tem que mapear os fornecedores, porque de onde vem os créditos? Fornecedores. Comprou errado, já era. Não adianta, gente, só fazer certinho para o seu cliente. Porque só vai garantir isso aqui, ó, o pagamento correto do imposto, e isso aqui já é muita coisa, você não tem problema. Mas e essa parte aqui? Aí entra de você ter que entender da reforma tributária como um todo, porque é estratégico, porque você tem que entender de como pagar menos imposto. Então, assim, quando eu mergulhei nesse negócio, eu falei, gente, essa reforma, ela é para todo mundo tem que entender dela. Porque se eu vou pagar menos imposto, só se eu conseguir crédito, eu tenho que entender não só do meu segmento, eu tenho que entender do segmento do meu fornecedor, para eu comprar do fornecedor certo e para eu aproveitar esse ano de 2026, que vai ser muito teste, para adequar os meus fornecedores. Quem aqui fizer um mapeamento e ver que tem empresas do Simples que é relevante aí, você tem que chegar para ela e falar assim, vamos fazer um combinado? 2027 eu continuo comprando de você, mas se você optar pelo regime regular.
E olha, essa decisão você tem que tomar em setembro de 2026, porque a opção agora, ela acontece a cada 6 meses. Então, ela vai acontecer em setembro de 2026 para 2027 e em abril de 2027 para o segundo semestre de 2027, né? Então, espero que não esteja complicando aqui com muita informação, mas eu queria passar porque é importante para vocês. Agora, finalizando, pessoal, pontos aí, né, disso que eu trouxe. O cálculo realmente é complexo, a nota fiscal vai exigir aí, né, um monte de novos campos, como, por exemplo, aqui são só exemplos, Seclestrib, que é uma classificação complexa, uma tabela enorme, você tem que saber interpretá-la. Você tem que destacar a IBS, CBS, né, nos documentos fiscal. A validação dessas notas vai ser cruzada, seguindo as normas das normas técnicas, as regras das normas técnicas. Ou seja, não é só sobre ter ferramentas, não é só sobre ter um bom sistema aí adequado. O sistema de vocês vai ter que atender, senão eles vão perder cliente, né? Porque vai ter que atender. Mas é também sobre saber interpretar, saber utilizar bem a contabilidade de vocês. Se vocês se aprofundarem, entender bem, olha, a Braskem vai impulsionar vocês, porque nós estamos preparados aqui. Se vocês souberem fazer perguntas para a gente, como cliente da Braskem, se vocês souberem fazer perguntas para a gente consegue ajudar vocês. Agora, se vocês ficarem lá esperando, a gente vai ajudando, mas, olha, a gente não consegue, porque é coisas lá dentro da empresa de vocês, entendeu? Mas a gente aqui pode impulsionar vocês. E a pensão? As ferramentas são úteis, mas a interpretação estratégica, né, da IBS-CBS exige preparo técnico. E eu falo isso porque é o momento, né, de vocês aproveitar que vamos ter aí, né, uma certa flexibilidade em 2026 para a gente se preparar, testar, se organizar. Porque, assim, mas pode haver prorrogação. Olha, nesse cenário onde o fisco precisa arrecadar, e como a previsão de arrecadação é bilionária, né, eu não vou arriscar falar o número aqui, porque eu não tenho certeza dele, mas eu li agora recentemente, a previsão de arrecadação é bilhões, né, de aumento de arrecadação, por causa desse novo modelo, o fisco não vai poder abrir mão, né, de arrecadar nenhum centavo, então eu acho difícil prorrogar. Você levantou a mão, Gustavo, aí? 50 bi só. Foi isso mesmo, mas eu estava aqui falando, não vou falar não, porque é muito bilhão, então. Riscos de não se preparar, emissão incorreta de nota, aí já mostrei ali para vocês, problema de faturamento, problema de crédito, perda de crédito, penalidade, autuações, agora vai ser tudo automático, né, um sistema muito inteligente, gente. Vocês que estão me acompanhando, estão lá vendo meus vídeos, eu estou tentando expressar isso para a gente ir comunicando aos poucos, esse monte de detalhe. E aí, algumas estratégias práticas, né, finalizando aqui, parametrização do sistema, correr para isso, tá, pessoal? Faz um plano de ação, atualizar cadastro, não espera. Isso aqui é para todo mundo, é para simples, quem não é simples, para todo mundo. Implementação de notas de débito e de crédito é uma novidade. Agora, agora para fazer ajuste, para fazer devolução, para você lançar aí uma perda, tudo tem que ser nota de débito e de crédito, isso tem que ser testado até 31/12, porque senão janeiro, como é que você vai fazer se você precisar de fazer uma devolução, precisar de fazer um ajuste, precisar de lançar uma perda? Não tem como. Capacitar a equipe, né? Já reforcei aqui bastante, mas quero reforçar de novo. É isso, pessoal. Pedir a equipe para estudar, né? Você não vai achar funcionário pronto para isso. Não tem. Nós aqui estamos procurando. Se vocês tiverem, pode indicar para a gente que demanda a gente tem muita. Agora, não acha? Não tem. Então, o que a gente está fazendo? Treinando os nossos, treinando os de vocês. Por isso que a gente criou o curso e a gente quer ser um parceiro aqui de vocês, né, nessa parte da capacitação. Benefícios dessa conformidade. Você vai reduzir risco, você vai melhorar a sua eficiência operacional, aproveita, faz uma organização aí nos seus processos, deixa a sua operação mais eficiente, mais redonda, e tentar fazer isso de uma forma sem você gastar mais, porque se você deixar para a última hora, o que você vai ter que fazer? Vai aumentar a demanda, porque você vai estar fazendo duas coisas em paralelo, hoje e mais o novo, e aí o que vai acontecer? Vão te pedir mais funcionário, então, e não vai estar pedindo injustamente, é porque vai precisar mesmo, mas se você se organizar, pode ser que você consiga ter um processo muito inteligente, muito automatizado, sistemas bem integrados, e você consiga manter com a mesma equipe. Aproveitamento de crédito, governança tributária, claro, tudo isso aqui são benefícios. Então, pessoal, o checklist aqui, por último,
de ações que eu recomendo para vocês. Iniciar esse diagnóstico, né, dos sistemas atuais de vocês, entender, chama eles para uma reunião, conversa, planejar o cronograma de adequação, definir as tarefas, dar nome de quem são os responsáveis na empresa que tem que fazer essa entrega, colocar as datas, né, prazos, semanalmente acompanhar, porque o ano já está acabando. Esses dias eu passei na frente de uma loja e vi decoração de Natal, pessoal. Então, o Natal já está chegando de novo, já está acabando o ano, e a gente tem pouco tempo agora para a gente se organizar. E investir, né, claro, na capacitação do time. Bom, pessoal, reforma é igual a desafio, mas eu vejo que também é uma oportunidade de você sair mais na frente do seu concorrente, de você organizar seus processos, ser mais eficiente, né? Preparação agora vai te evitar prejuízo lá na frente, quem se antecipar, na minha visão, vai ter vantagem competitiva. Então, está aqui o QR Code do nosso curso de reforma tributária, que está muito bacana. Agora, essa nova turma, sempre a gente vai estar melhorando. Essa nova turma, a gente vai trazer as planilhas de precificação, de manutenção industrial, de produtos, né, de fornecimento de produtos, mostrando ali o impacto. Na primeira turma, nós levamos ali uma simulação, né, de precificação, de locação de máquinas e equipamento, ficou bem legal. Então, são 8 aulas profundas, né, onde a gente vai ali no técnico mesmo, ali no artigo da lei, olhando, interpretando, e ainda vocês vão ter um acompanhamento até julho do ano que vem. Então, ou seja, são 10 meses aí, todo mês eu trazendo atualização, vocês vão ter um grupo ali comigo, aonde eu vou estar ali compartilhando essas coisas que for surgindo, igual agora, essa última nota técnica, estudando ela, eu vi as divergências, já estou selecionando, vou trazer, vou compartilhar com vocês, para vocês me ajudarem a estudar. Quem estiver estudando comigo, quem vier para o curso, na verdade, vai começar a estudar comigo, porque a reforma não acaba, gente, agora, né? Vai acabar somente em 2033, 2032, né? 2033 já vai estar em pleno funcionamento. Então, tem muita coisa. E esse valor que a gente cobra, ele fica muito em conta, porque se você pegar e dividir ele em 10 meses, cara, vai dar um valor muito pequeno para você ter aí alguém da sua equipe sendo preparada, sendo capacitada. E aí, quando essas pessoas vierem para uma palestra, ela vai saber aproveitar muito mais. Quando ela vier para um evento, né? Vai ter um evento, vai ter lá um palestrante que é um fiscal. O alcance dela vai ser muito maior, porque ela já tem a base, ela vai lá, vai entender, vai conseguir trazer para sua empresa. Então, considerem a Brasker como um parceiro de vocês, me considerem como um parceiro de vocês nessa jornada, estou aqui para ajudar, para gerar valor. Se eu descobrir que isso aqui não gera valor, eu não quero fazer isso, eu vou ganhar dinheiro com outras coisas, né? Mas se gera valor, eu quero continuar, preciso ter o feedback de vocês, e eu vou apoiar vocês, e com base nos feedbacks de vocês, a gente vai fazendo a entrega que vocês precisam, porque, no final das contas, o que a gente quer é ajudar vocês a se desenvolverem, ajudar vocês a crescerem, e para isso a gente precisa melhorar os resultados, né, dos nossos negócios, precisamos reduzir custo, precisamos aumentar a receita, precisamos ter uma gestão estratégica, e é nesse sentido que a Brasker se posiciona aqui para vocês, pessoal. Bom, passou o tempo, me desculpa, me perdoa, mas eu queria completar esse raciocínio. Agora eu vou abrir para perguntas. Enquanto vocês perguntam, eu vou dar uma olhada aqui no chat, que eu não consegui olhando tudo à medida que vocês iam mandando, mas eu ainda vou responder as perguntas de vocês para quem tiver tempo de continuar aqui, tá bom, pessoal? Tá aberto aí quem quiser fazer perguntas. A Heloísa perguntou assim, quantas empresas do Simples, qual o grau de preocupação? Heloísa, as empresas do Simples, elas vão ter mais flexibilidade, né? Porém, tem que avaliar muito se você está no meio da cadeia ou no final da cadeia. Porque se você está no meio da cadeia, você fornece para outras empresas que vão te exigir crédito. Então, você vai ter que ter um tratamento regular. Você vai poder até continuar no Simples, mas você vai ter que optar pelo regime regular, né? Essa opção não acontece agora no primeiro semestre, então você pode ficar tranquila. Porém, o que está sendo discutido? Que você foi lá, você não vai estar obrigada, por exemplo, a emitir o documento fiscal já dentro das novas normas. Porém, o seu cliente que está ali obrigado, ele pode precisar de fazer uma devolução com você, ele pode precisar de fazer alguma operação com você, que você vai ter que
devolvendo para ele de fazer os destaques. Então, assim, tem algumas coisas que, por exemplo, eu não acho que as empresas no Simples Nacional foram beneficiadas com essa reforma. Tem lá, ela continua com tratamento diferenciado, mas eu não acho que as empresas foram beneficiadas da forma que ficou. Então, tem que ter muito cuidado. Eu assim, aproveitaria e já começaria a ver com o sistema, já começaria a revisar meus cadastros, treinar a equipe, porque o comércio tem muita complexidade, muitos produtos, então, pensa, tem que revisar tudo, já começar a exercitar antes de entrar como obrigação mesmo, né? Então, essa é a minha opinião sobre as empresas simples, mas eu te confesso que eu não tenho uma opinião 100% formada, porque agora a última nota técnica falou, olha, esquece tudo de simples, que a gente vai lançar uma nova norma técnica, falando de simples. Aí, eu já fico, e agora? E se vir, né, algo obrigando, trazendo mais obrigatoriedade? E o tempo? Está acabando o ano, então, eu estou sendo conservador. Eu vou sempre recomendar meus clientes a se cuidar e se precaver e ir trabalhando aí com antecedência. A Camila, o regime do imposto, a Camila está perguntando se o recolhimento do imposto será para o regime de caixa de competência. Competência, tá, Camila? Por mais que gere uma certa confusão, porque agora com o split payment, se você tiver um pagamento antecipado, você já tem que efetivar o pagamento, né, do tributo, mas o fato do gerador continua sendo competência do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. O Cristiano perguntou se pode mudar o regime de tributação, né, a cada 6 meses. Pode mudar, as empresas optantes pelo Simples Nacional podem optar pelo regime de IBS e CBS a cada 6 meses. No mês de abril, faz a opção para julho, semestre seguinte, e no mês de setembro, para janeiro, semestre seguinte. Porém, se você fez a opção pelo regime regular, por uma estratégia de vou adquirir uma máquina caríssima e vou ter muito crédito, não vou para o regime de IBS, CBS, porque tem isso, tá, pessoal? Tem que fazer conta, porque às vezes você pode perder dinheiro por falta de estratégia. Aí você entrou no regime regular, porque aí você gerou um crédito enorme, já fez e aí se você fizer o ressarcimento dele, você tem que ficar no regime regular durante 2 anos, depois daquele ressarcimento. Aí, nesse caso, Cristiano, te impediria de fazer essa opção a cada 6 meses. Sim, o Fabrício perguntou aqui se a gente presta serviço no caso de assessoria para revisar o departamento comercial do cliente. Possivelmente essa parte de precificação, sim, o Fabrício. A gente tem planilhas, soluções, a gente já tem esse serviço aqui estruturado. Chama a gente, você tem nosso contato, mas pode entrar no nosso site, lá tem um WhatsApp também, pode chamar lá a gente, que a gente conversa melhor, entende aí a sua necessidade, tá bom? Pessoal, se ficar alguma coisa aqui, a Simone perguntou as empresas de locação que não pagam ISS. Aí eu já respondi. O Cristiano perguntou, a forma de pagamento de imposto pode ser escolhida a cada NF emitida ou a cada serviço, produto tomado? No caso, Cristiano, a cada documento, né? Porque é cada documento fiscal que você for emitir, você vai ter que fazer essa escolha ali, né? É claro que você pode combinar contratualmente com o seu cliente, ou o seu cliente vai combinar com você, eu estou fazendo um contrato com você, né, que todo mês você vai faturar para mim, mas a regra eu vou, como adquirente, eu vou pagar o imposto. E isso é muito estratégico, já expliquei lá no curso, né, é uma estratégia incrível que eu recomendo também para os meus clientes, tá? E o Split Payment, não, o Split Payment está sendo construído, possivelmente em 2027 já sai aí, a gente não sabe, assim, para quem que ele vai vir, a gente já sabe para quem que ele vem primeiro para aquelas operações da ponta da cadeia, muito para pessoa física, o foco deles são esses primeiro,
mas a gente não tem um cronograma ainda definido. Essas informações, o Cristiano perguntou também, essas informações CST e Seclestri estarão na nota fiscal, assim como NCM, ou serão apenas parâmetros de software? Não, estarão lá no documento fiscal, é um campo do documento fiscal, tá, Cristiano? Vai estar lá no documento fiscal. E, sim, Fabrício perguntou se o Seclestri precisa estar lá no software em 2026, sim, porque se precisa emitir a nota com eles, né? Contratos vigentes, fechamos em 2025, porém finaliza em 2028, precisam reanalisar? Claro, sim, precisa, tá? Precisa renegociar. Edival, se software online, onde recolhe para cada endereço do cliente? Correto. Porque online você está entregando ali no endereço do seu cliente, então é lá no endereço do adquirente. Alguém pediu para mostrar o QR Code novamente? Do Ercília, eu não sei se você conseguiu, mas chama a gente no chat, só para não ter que voltar aqui todos os slides, chama a gente lá no nosso site, no nosso WhatsApp, que a gente passa, tá bom? Pessoal, eu acho que eu terminei de responder aqui todas as perguntas, tá, pessoal? Bom, pessoal, espero que eu tenha acrescentado hoje para vocês, dá um feedback aí para mim, como é que foi, escreve aí no chat, e se a metodologia for boa, para a gente continuar aplicando aquilo que funcionar bem para vocês nos próximos, né, a didática, a forma de apresentar, esses feedbacks são muito importantes, então, manda para a gente, eu vou mandar um formulário de pesquisa também para vocês, e, pessoal, fazendo sentido, estão convidados aí para o nosso curso, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, nessa jornada aí desses próximos 10 meses, aprofundando sobre esse tema e trabalhando aí para a gente ser mais estratégico e pagar menos imposto, se Deus quiser. Obrigado pela participação de vocês. Até mais.